É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Tentei alterar alguma coisa aqui na iluminação. Estou um pouquinho com os olhos cansados, mas todo dia a gente tenta gravar um vídeo. E como não são vídeos planejados, não são vídeos roteirizados, são vídeos ao vivo, digamos, e a cores, vídeos que eu não faço além das edições iniciais ao final, que é cortar o começo, cortar o fim e colocar duas animações, um fade in, a outra fade out, que é no final. Então eu edito esses vídeos. Todo vídeo tem edição. Muito raro você vai ver um vídeo sem edição no YouTube. Mas, gente, continuando nosso devocional. Jair, mas devocional à noite, sim. Devocional à noite. Gente, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse devocional, assim como nos outros. Para não tomar muito do seu tempo, mas também porque eu tô cansado também. Hoje foi um dia corrido e eu tô em grandes decisões. E hoje é o dia 35. O dia 34, me perdoe. Que eu já tava marcando o dia 35. Dia 34, pensando como servo. E vamos lá. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números 14 e 24. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Filipenses 2, 5. Servir começa na mente. O autor, nesse devocional, Rick Warren, não sei se é a pronúncia certa, ele vai mencionar 5 atitudes de um servo verdadeiro, o servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. E eu vou logo mencionar as 5 atitudes. Primeira atitude, o servo verdadeiro pensa mais nos outros do que em si mesmo. Segunda atitude, o servo pensa como administrador, não como proprietário. E vamos para a terceira atitude. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Quarta, o servo edifica a sua identidade em Cristo. Quinto, o servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Então vamos discorrer daquilo que nós entendemos, naquilo que eu entendi. Então vamos lá. O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Interessante que esse é um capítulo que eu não posso simplesmente chegar para vocês e enfiar ele goela abaixo. Mas eu vou deixar aquilo que eu entendi desse capítulo, Não simplesmente o que o capítulo diz. Porque aqui não é uma informação daquilo que tudo tem aqui no livro, mas daquilo que é meu ponto de vista sobre esse devocional. Quando você abrir esse devocional, você vai ter um outro ponto de vista, uma outra análise. E isso talvez vai falar muito com você. Esses dias é engraçado, porque esses dias eu tenho decidido tomar uma decisão muito, muito grande, com relação ao serviço. E os 2 capítulos que tem falado aqui são sobre servo. Eu não sei se Deus está falando diretamente comigo sobre serviço, mas eu acredito que esteja falando bem comigo. E eu preciso que ele dê só mais um toquezinho para que eu entenda isso. Mas vamos lá. Falando aquilo que eu entendi nesse devocional. Jesus. A gente sempre começa por Jesus. Jesus foi o maior servo que existiu. E é interessante que tem um versículo, uma parte aqui que ele falou, algumas partes que eu achei interessante aqui. Primeiro, se você serve como Jesus, com certeza será criticado. Um dos mais belos atos de amor demonstrado a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, classificou como maravilhoso. E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será desperdício, não importa o que os outros digam. Gente, eu achei isso aqui... Acho que foi uma das coisas que mais chamou a atenção.
eu acredito muito nisso, que existe uma forma de você servir a Deus. E uma das formas mais simples é quando você serve com aquilo que está no seu coração, não com aquilo que os outros acham que você deveria servir. Claro que existem detalhes que você precisa respeitar quando você está debaixo de uma liderança, né? Você tem que ser servo, você tem que ser obediente, você tem que seguir princípios de honra, você tem que entender que você não pode respeitar quem está acima de você, que foi colocado acima de você. Então tudo isso são princípios. E não estou minimizando nenhum desses. Mas uma das coisas que é interessante é que se você não for servo a Jesus, não importa o que as pessoas colocarem na sua vida, você não vai ser servo a elas. Não, você não vai ser servo a seu líder, seu pastor, você não vai ser servo a ninguém, você não vai servir a ninguém, porque você não serve a Cristo. Simples assim. Então, Rogério, o que eu deveria fazer hoje? Deveria servir. A gente deve buscar sempre servir. A gente não pode simplesmente achar que fazer de qualquer jeito, fazer da forma que a gente acha certo, é o certo. Às vezes a gente vai ter que ler livros como esse. Ler a Bíblia é um dos principais caminhos para você entender sobre o que é servir. E quando você vai ver sobre serviço na Bíblia, sobre homens que decidiram servir a Deus, a maioria deles morreu, de alguma forma. A maioria deles foram criticados. E a maioria desses caras foram criticados. Moisés, Jeremias, acho que Isaías, se não me engano, não li muito Isaías. Jó. Gente, você vai ver uma infinidade. Davi, gente, um rei. Você vai ver que a maioria dos servos de Cristo, eles foram criticados, e você tem que entender justamente isso. Um servo do Senhor, de verdade, ele vai ser criticado. A forma como ele serviu ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, o cara vai ser criticado. Se você está sendo criticado, ótimo, você está no caminho certo. Se você está fazendo tudo e está todo mundo te aplaudindo, tome cuidado. Corre o risco de você estar fazendo para o aplauso dos outros. É muito interessante que sempre que você estiver fazendo algo para Deus, em algum momento você vai ser criticado. Em algum momento você vai ser criticado. E é bom que você seja criticado, para que você aprenda. Hoje eu entendo o servir dessa forma. A gente precisa sempre olhar para Jesus. Como Jesus serviu, como ele viveu, como ele andou. E, gente, eu poderia falar sobre esse devocional aqui, mas Jesus é o exemplo de ser um voluntário, ser um servo. E hoje eu entendo muito mais isso do que antes. A gente sempre tem que estar buscando servir. Sempre estar buscando, não para agradar os outros, mas buscar servir a Deus. E parece que sempre ele vai chamar a gente para esse lugar. Uma das coisas que eu acho interessante, não lembro quem foi que falou isso, é que quem serve não significa que está salvo, mas todo salvo serve. É sempre interessante isso. E uma coisa bem parecida com essa é: quem vai à igreja não significa que está salvo, mas todo salvo vai à igreja. Simples assim. Então não tem como você separar a sua fé de obras. Às vezes a gente esteja colocando comparação, né, como ele vai mencionar a comparação. Talvez a gente esteja priorizando mais a gente do que outras pessoas. Talvez a gente esteja colocando tudo mais na frente do que Deus. E a gente tem que dosar isso. Uma das coisas que eu aprendi é que, eu não sei se isso é biblicamente falando, mas foi uma das coisas que eu aprendi esses tempos, e às vezes o servo ele tem que dizer não. Se o servo não aprender a dizer não, ele vai ser sempre capacho de outras pessoas, porque servir não é simplesmente ser besta. Servir é você realmente entender que você precisa servir a Deus, e quando você serve a Deus, você serve da maneira certa. Um servo, ele não é capacho dos outros, mas ele serve da maneira certa. Eu consigo prestar atenção nisso em um dos exemplos, né? Por exemplo, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala assim, que aí Jesus olha, Pedro primeiro fala assim: não, Senhor, não lava meus pés, não sei se é Pedro ou se é outro discípulo, não lava meus pés.
Só, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí o discípulo vai falar assim, olha, Senhor, não só meus pés, mas me banhe todo. Aí eu não lembro exatamente. Mas de alguma forma, Jesus também, olha, é como se Jesus estivesse alinhando as coisas. Epa, peraí, servir é uma coisa, agora fazer a tua parte é outra, basicamente isso. Eu não sei exatamente a referência bíblica, não vou falhar com você nisso, criando uma heresia aqui. Mas uma das coisas que eu entendi é que Jesus, mesmo servindo sempre, ele também não se tratava com menos do que ele era. Mas ele sempre se comportou como servo, sempre servindo, sempre ali. E, gente, para mim, esse é um dos melhores exemplos de serviço. Por mais que a gente possa ler livros e livros sobre ser voluntário, ser servo, atuar na casa de Deus, eu acho que um dos melhores lugares é os bastidores, para você servir. O melhor dos lugares. Você não precisa aparecer. Em vários momentos você vai ter a oportunidade de aparecer. Mas, se você quiser aparecer mesmo, faça que nem eu. Pega seu celular e comece a gravar na sua casa. E acho que é uma das formas de você aparecer. Gente, tudo o que eu faço hoje tem um propósito. A maioria das pessoas, talvez, que assistam meus vídeos, achem algo estranho. Nossa, o Rogério está gravando vídeo. Gente, eu não tenho muitas visualizações. Aguarde. Acho que você está colocando muita minhoca na sua cabeça. E ultimamente eu estou começando a tirar mais coisas do meu dia a dia para adicionar coisas que realmente vão me levar na direção onde eu quero ir. E as pessoas podem achar isso, ou podem criticar, e vão criticar, e de fato vão criticar. Estejam preparados para as críticas, estejam preparados para as pessoas que vão dizer, cara, mas eu te chamei para esse lugar, mas não importa. Eu acredito muito nisso. Existe um direcionamento de Deus para tudo. Não quer dizer que tudo que você faça, Deus disse para você fazer. Mas existem grandes decisões que Deus pode simplesmente dizer, tá bom, eu te deixo fazer isso. E tem decisões que você pode voltar atrás e pedir desculpa. E é interessante que você esteja preparado para tudo. Uma das coisas que eu aprendi nesse ano de 2025 para 2026, e tenho aprendido ainda a mesma coisa, uma lição para mim constante, é Mateus 13:44. Renunciar. Tirar mais. Não adicionar mais, tirar mais. Eliminar mais coisas. Eliminar mais situações. Ser muito mais essencial. Como a minha pastora costuma dizer, ser intencional. Você realmente ser intencional naquilo que você decidiu fazer. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que na Bíblia você vai ver homens ofertando ao Senhor. Caim e Abel decidiram ofertar ao Senhor. Abraão, eu acredito que Jacó, não lembro, mas alguns homens durante a Bíblia você vai perceber que eles decidem ofertar ao Senhor. Não é o Senhor que chama eles para ofertar. Você geralmente tem esse chamado para ofertar em algum momento. Mas a maioria desses momentos você percebe esses homens se oferecendo ao Senhor, dando algo assim, não, cara, Deus existe, eu vou oferecer um sacrifício para Ele. Você não percebe Deus chamando Ele. Então, quando se trata de serviço, eu percebo a mesma coisa. Você se oferece para o serviço. Não para chamar atenção, não para agradar, não porque alguém vai colocar o seu nome na escala, mas você se oferece para o serviço, dizendo, olha, estou disposto. Eu decido dar um passo nessa direção. Servir com o meu coração. O devocional ele tem alguns pontos e é muito interessante para você ter um norte para você estudar. Esse devocional para mim ele está sendo muito corrido, porque é um devocional que eu estou fazendo para gravar todo dia. Mas eu pretendo fazer alguns vídeos muito específicos, bem roteirizados, bem simples, bem diretos, falando sobre alguns pontos aqui. Talvez pontos até mesmo no livro, com roteiros mesmo baseados em cima desse livro. E talvez você vai gostar muito mais desse tipo de devocional. Pretendo refazer vídeos assim, pretendo fazer outros vídeos assim, mas a minha linha de pegada vai ser sempre aquilo que Deus colocar no meu coração. E só para ser mais interessante, eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto de xadrez, eu gosto de cubo mágico,
Então, muito desses assuntos, talvez músicas, talvez muitos desses assuntos, talvez edição de vídeo, muitos desses assuntos vão estar aqui. E é importante que você se inscreva nesse canal, se inscreve nesse canal, justamente porque quando eu começar a ver os bons conteúdos, e novamente eu vou lembrar esse desafio, gente, você que está assistindo, comente nos meus vídeos. Rogério, se tu chegou até o final, até esse momento que eu estou falando isso aqui, comente nos meus vídeos. É muito importante que você comente nos meus vídeos, deixe algum comentário. Porque em algum momento, no futuro, quando você entender o que eu estou falando hoje, você vai dizer, cara, eu deveria ter comentado desde o começo nos vídeos dele. E para ser mais exato, eu não peço nem que você comente aos reels, ou aos shorts, na verdade, que são os vídeos mais curtos. Eu desejo que você comente só nos vídeos longos. Comente só nos vídeos longos. Coloque um versículo. Gente, tá bom, para ajudar você que está assistindo meu vídeo, comente uma palavra. Pronto, para ser agora cirúrgico. Essa palavra, você vai falar ela em todos os meus vídeos. Toda vez que você assistir um vídeo meu, você vai falar essa palavra. E vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma série. São duas palavras, que é Valar Dohaeris. Ela é de uma série que é a Game of Thrones, que é um jogo de palavras que é como se fosse o seguinte: uma pessoa fala Valar Dohaeris, a outra pessoa tem que falar Valar Morghulis. Eu gosto do Valar Dohaeris porque ela significa o seguinte: todos os homens devem servir. Engraçado que a outra frase ela diz assim: todos os homens devem morrer, todos os homens devem servir. Se eu não me engano, Valar Dohaeris significa isso: todos os homens devem servir. Então você vai lá, pesquise. Você pode colocar uma palavra que você queira colocar, ou colocar essa que eu estou dando para você colocar hoje. Valar Dohaeris. Procura ela. Eu vou tentar colocar ela bem aqui no começo do vídeo. Valar Dohaeris. E você vai, se você falar isso daqui, eu vou entender que você entendeu que essa palavra é muito importante, você entendeu que essas duas palavras são muito importantes, e você vai escrever ela em todos os meus vídeos. Gente, só escreva em todos os meus vídeos essas palavras. Pronto, vamos definir agora. Valar Dohaeris. Valar Dohaeris você escreve em todos os meus vídeos. Significa todos os homens devem servir. Valar Dohaeris você escreve em todos os vídeos que você assiste meu. No final desse ano, em todos os vídeos longos, não todos os vídeos curtos. Não escreva nos vídeos curtos. O foco, vídeos longos. Então, todos os vídeos longos, aqueles vídeos que são propositalmente postados para ser do canal, os vídeos longos, né? Talvez vai ter vídeo de 5 minutos, talvez vai ter vídeo de 9, talvez vai ter vídeo de 40 minutos, ou talvez menos. Eu pretendo fazer vídeos muito curtos, de 5 minutos mais ou menos, no máximo. Mas até no máximo 15 minutos, mas vídeos longos, e você coloca lá, Valar Dohaeris nos comentários. Por que isso, Rogério? Porque quando chegar lá no dia 31 de dezembro de 2026, a pessoa que eu ver que colocou essas duas palavrinhas nos meus vídeos, eu irei honrar. Irei honrar muito essa pessoa. E confia em mim, eu irei honrar. E já vou logo dizendo, prepare seu vídeo. Prepare seu vídeo, que seu vídeo ele vai ser postado no meu canal. Tenha certeza disso. Ah, Rogério, mas eu tenho vergonha de falar. Você vai falar. Qualquer coisa. Talvez sua história, talvez algum testemunho que você quer contar. Pode ser algo simples. Mas prepare seu vídeo. Valar Dohaeris. No último dia desse ano, eu vou honrar você. Valar Dohaeris. Até o próximo vídeo. Tchau.